Meus irmãos, hoje pela manhã eu estava acompanhando o nosso cofundador, né, nosso líder lá de Israel, de Jerusalém, o Rabino Joseph Shulam, e ele trouxe uma palavra muito especial sobre o Salmo 91. E eu achei tão interessante porque o Salmo 91, ele é usado em momentos de tribulação, momentos de angústia, momentos onde o judeu precisa de socorro. Ele se volta então para o Salmo 91, como para outros salmos também. Mas o Salmo 91 ele é especial porque ele é inclusive usado em funerais, né? Todo funeral judaico, ali no momento da sepultura, os judeus eles vão entoar o Salmo 91. Então, como fez o Rabino Shulam, eu gostaria de trazer também para você um estudo sobre o Salmo 91, não como o Rabino Shulam trouxe, porque o Rabino Shulam teve uns insights bem interessantes, eu aconselho você a ver o que ele falou sobre o Salmo 91. Eu quero trazer aqui outros aspectos do Salmo 91 que o Eterno falou no meu coração, mas inspirado, claro, naquilo que o Rabino Shulam trouxe. Eu quero também conduzir um breve estudo com você aqui sobre este salmo, que na minha opinião detém o segredo para que você consiga atravessar momentos de crise como o que estamos vivendo no momento, ok? Então, se você puder agora, abra a sua Bíblia no Salmo 91 e nós vamos analisar aqui alguns trechos deste salmo fantástico do rei Davi. Bom, o verso primeiro, Davi escreve: aquele que habita no esconderijo de Elion, né, do Altíssimo, e descansa à sombra do El Shaddai, do Onipotente, este diz ao Senhor. Então, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, esta pessoa proclama a Deus. E ela diz, 2 pontos, meu refúgio e minha fortaleza é o meu Deus, em quem confio. Então, esta é uma indicação daquela pessoa que está habitando no esconderijo do Altíssimo, daquela pessoa que está sendo protegida pelo Onipotente. As pessoas que são protegidas por Deus, elas declaram, em meio à tribulação, meu refúgio e a minha fortaleza é o meu Deus, e nele confio. Então aí há a primeira característica daquela pessoa que é salva por Deus no momento de tribulação. É aquela pessoa que declara, que confia no Eterno, que coloca nele a confiança, que tem a soberania do Eterno como algo intocável, imutável. Ele é soberano, ele tem o controle do mundo. Ele provê o que é bom, ele provê o que é mal, tudo vem dele. Mesmo aqueles agentes que apregoam que são agentes do mal, não podem atuar fora da permissibilidade de Deus. O chamado Satã, o adversário, que tem vários nomes nas Escrituras, ele não pode agir fora da permissão de Deus. Ele não pode fazer nada que Deus não lhe dê autorização para fazer. Neste aspecto, Satã, o adversário, ele não pode desobedecer a Deus. Ele não tem livre-arbítrio. Ele não pode intentar um mal contra alguém e ir lá e fazê-lo. Ele não pode intentar um mal contra a humanidade e ir lá e fazê-lo a bel prazer. Não, ele precisa da autorização de Deus e ele é veículo do juízo de Deus. Assim é o inimigo nas Escrituras. Não quero entrar aqui em detalhes como o cristianismo enxerga o inimigo, né? Como outras vertentes teológicas cristãs enxergam a presença, a vida, a missão de Satã. Mas assim enxergamos no judaísmo e assim vemos que as Escrituras nos mostram que ele não é um ser independente que sai por aí fazendo o que quer, ele age de acordo com a vontade de Deus, ou seja, há um Deus criador, há um Deus que é soberano, e é a ele que nós temos que nos recorrer e colocar a nossa confiança em momentos de angústia. E aquela pessoa que coloca confiança no Eterno, principalmente em momentos de tribulação, esta pessoa habita no seu esconderijo. Essa pessoa está protegida pelo Deus onipotente. É a pessoa que diz, meu refúgio, minha fortaleza é o meu Deus, e nele confio.
Verso 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ou seja, da peste destruidora. Tudo a ver com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A pessoa que atesta a soberania de Deus, que confia em Deus, que deposita nele a confiança, essa pessoa vai ser liberta, vai ser livre do laço do passarinheiro, ou seja, das armadilhas, e da peste destruidora. Cobrir-te-á, verso 4, com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Veja isso. Então aqui a promessa é que Deus vai cobrir aquele que habita no seu esconderijo, aquele que confia em Deus, aquele que atesta que Deus é a sua salvação. Deus vai cobrir essa pessoa vai estar sob suas asas, e essa pessoa vai estar segura, porque a verdade do Eterno se torna o seu escudo. É muito interessante essa expressão de estar sobre as asas de Deus, de estar protegido sob essa asa mesmo, né? Que fala que aquele que será coberto com as penas das asas de Deus. É interessante essa palavra asa no hebraico, porque este texto nos faz lembrar de uma grande profecia anunciada por Malaquias, no capítulo 3, verso 20. E é uma profecia que ela é bem presente nos escritos do Novo Testamento em relação a Yeshua. Malaquias, no verso 20 do capítulo 3 do seu livro, diz: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá para vocês o Shemesh Tzedakah, o sol da justiça, e ele salvará nas suas asas. Olha só. A palavra asa é kanaf, né? Asas, knafei, ela é usada também para as pontas do talit. No mandamento do Eterno lá em Números, para o judeu atar franjas nas orlas, nas pontas da sua veste, a palavra pontas da veste é kanaf, asa. Então o judeu teria que pôr o tzitzit nas asas da sua veste. Agora olha que interessante, para aqueles que temem o nome do Eterno, ou seja, aquele que teme o nome do Eterno é aquele que anda segundo os caminhos do Eterno. Para essas pessoas nascerá o sol da justiça, um dos nomes do Messias, sol da justiça, Shemesh Tzedakah. E quando esse sol da justiça vier, ele trará cura nas suas asas, né? Knafeia, ou seja, nas suas asas ele vai trazer cura. Agora olha que interessante, se asa é a palavra hebraica para ponta do talit, para o tzitzit, agora faz sentido porque tantas pessoas nos dias de Yeshua queriam tocar-lhe o tzitzit. E na sua Bíblia, na sua versão, deve estar orlas das vestes, né? No original ali é a ponta do tzitzit. Por que as pessoas corriam? E não era só aquela mulher lá do fluxo de sangue, não. Se você ler, por exemplo, Mateus, no final do capítulo 14, Mateus 14, 26, vai falar que multidões corriam para pegar a ponta das asas de Yeshua, ou seja, o tzitzit que estava no seu talit. Por que as pessoas corriam para pegar nas suas asas, nas pontas do seu talit? Porque a profecia de Malaquias declarava que quando o Messias viesse, ele traria cura no seu talit. Cura no seu talit, nas pontas do seu talit, que era um sinal que eles seriam enviados de Deus. Por isso tantas pessoas, Mateus 14 fala que multidões corriam para lhe puxar o tzitzit, as asas das vestes, e todos que tocavam eram curados. Você prestou atenção nesse texto? Por que o judeu da época de Yeshua sabia que Yeshua era o Messias ou não? Porque profecias como essa eram cumpridas. O judeu esperava que quando o Messias viesse, ele traria cura nas pontas das suas vestes, e isso acontecia com o Messias Yeshua. Então o que nós vemos aqui no Salmo 91, ele vai te cobrir com as suas penas e sob suas asas estará seguros, é uma alusão à proteção do ungido de Deus nas nossas vidas. Por isso que todos os que até os dias de hoje confiam no Eterno e pegam no tzitzit do ungido de Deus de Yeshua, esses são curados. Não é depender de homens, não é depender de sistemas religiosos,
mas sim colocar a sua confiança no Eterno de Israel e no seu ungido, que é o Shemesh Tzedaká, é aquele que vem, o sol da justiça vem trazendo cura nas suas asas. Vamos lá continuar. Verso 5, não te assustarás do terror noturno. O que é o terror noturno? É a ameaça que você não vê. Como um vírus. Uma ameaça que está aí que nós nem sequer conseguimos vê-la. Então o terror noturno, aquela ameaça que você não consegue ver, você não vai ter medo dela. Aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está descansando à sombra de El Shaddai. Esse aí não vai ter medo do terror que não consegue ver, do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pessoal, veja isso. Então, essa situação, essa realidade de calamidade, você liga a televisão, você vê a situação agora na Itália, caminhões para transportar os corpos em plena luz do dia. Milhares de mortos, centenas diariamente. Então, a pessoa que ela habita, que ela está próxima a Deus, ela vai ver isso, mas ela não vai temer. O temor não vai entrar no seu coração. Ela não vai entrar em pânico. Ela não vai se desestruturar emocionalmente. Por quê? Porque ela habita no esconderijo do Altíssimo. E dessa peste que se propaga nas trevas, e da mortandade que assola a plena luz do dia, essa pessoa que confia em Deus não vai temer. Meu irmão, nós estamos aqui próximos da festa de Pêssar, de Páscoa. E essa festa é uma festa que ela fala tudo, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo aqui. Foi celebrada há mais de 3.000 anos, em um momento durante pragas. E novamente você deve celebrá-la. Estaremos celebrando-a daqui 2 semanas, em meio a uma praga. E a mesma confiança que os nossos pais tiveram lá atrás, nós teremos nessa Páscoa que celebraremos. Essa Páscoa de agora vai estar mais contextualizada do que nunca. E nós clamaremos que a salvação vem do nosso Deus. A libertação vem do nosso Deus. O proteger, né? Sermos protegidos durante dias de pragas. Essa proteção vem do nosso Deus. Ele nos guarda. E se ele foi fiel para guardar e proteger os filhos de Israel lá no passado, ele é fiel também nos dias de hoje para nos guardar e nos livrar. O contexto é o mesmo. Estamos em meio a pragas e precisamos da libertação do Eterno. Sigamos aí, olha, verso 7. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Mais uma vez, quem não é atingido? Não é aquele que acredita em Deus. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É aquele que confia em Deus para a sua salvação. E aquele que não deixa o seu espírito ser abatido. Verso 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Olha, mais uma vez. Então, há uma partícula condicional aí. Quem é que vai ter essa libertação toda? Quem é que vai passar no meio do vale da sombra da morte e conseguir chegar do outro lado? Aquele que confia no Eterno. Aquele que habita junto ao Altíssimo. Que fez do Altíssimo de El Shaddai, do El Elyon, a sua morada. Verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Esses mensageiros te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Verso 13.
Pisarás, e esse pisar quer dizer marchar sobre. Marcharás sobre o leão e a serpente venenosa. Ou seja, você vai atravessar em meio a ameaças. Você vai conseguir andar sobre ameaças. Você vai vencê-las no poder de Deus, porque Deus vai te fazer marchar sobre elas. Seja o leão, seja a serpente venenosa. Esmagarás com os pés ao leãozinho e a serpente. Verso 14. Porque a mim se apegou com amor. Veja aí mais uma vez a condicional. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poluei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Quem é que conhece o nome de Deus? Aquele que anda no caminho de Deus. Aquele que anda no caminho de Deus. Esse conhece o Senhor. Verso 15. Ele me invocará e eu vou responder. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meus irmãos, eu quero dar a você, com esse Salmo 91, uma palavra de esperança. Uma palavra de encorajamento. Deus é fiel para livrar o seu povo dessa peste. E Deus é fiel para livrar, Deus é poderoso para livrar toda a humanidade, segundo a sua misericórdia, desta peste perniciosa que é o coronavírus. Deus é poderoso para isso. Ele está no controle de tudo. Agora, é necessário para que você tenha a sua oração respondida, para que você receba o socorro da parte do Eterno. Não é só acreditar nele. O inimigo também acredita em Deus. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que conhecer o seu nome. Você tem que habitar, fazer do Altíssimo a sua habitação. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que anda nos seus caminhos, é aquele que se esforça para andar nos princípios de Deus, andar em justiça, andar em retidão, andar conforme a sua palavra. Meus irmãos, o momento agora é um momento de clamor, de fazer com que as pessoas se lembrem que há um Deus soberano e esse Deus tem um caminho a ser seguido. Esse Deus tem princípios. E é o seu desejo que o seu povo ande, que o homem ande nos seus caminhos, nos seus princípios, nas suas leis, para que quando clamarmos, sejamos respondidos, porque Ele está próximo a nós. O segredo contido no Salmo 91 é: esteja próximo a Deus e Ele estará próximo a você quando você clamar. Arrependa-se, volte-se dos seus maus caminhos. Volte-se da incredulidade. Vire-se para Deus. Vire para a sua palavra. Vire-se para os seus princípios, para a sua moral, para o caminho de justiça que Ele já traçou e colocou na sua Torá, na sua lei. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 15, que Yeshua, o Messias, foi feito ministro da circuncisão. Circuncisão aí é uma alusão à lei, ao caminho da justiça de Deus. Yeshua, segundo Jeremias 31, o Messias veio escrever a lei no coração do povo de Deus. Não abolir a lei. Yeshua veio plantar a lei dentro de nós, para que nós guardássemos os princípios de Deus naturalmente, por amor e não por obrigação nem medo. Para que a nossa natureza pudesse ser transformada de acordo com essa lei. Aí a lei não estaria mais fora de nós em tábuas, aí ela estaria dentro de nós. Aí você obedece a Deus naturalmente. Não é peso para você as ordens de Deus, é gozo, é alegria para você guardar, servir a Deus. Porque a lei está dentro de você. Essa é a obra do Messias Yeshua. Olha só, quem é que se aproxima a Deus? Quem é que se achega a Deus? Vamos ler aqui alguns textos. Eu vou ler para você Tiago, o irmão de Yeshua, Yaakov, lá no capítulo 4.
Eu quero ler para você. Tiago diz, olha, muitas pessoas têm pedido, capítulo 4, verso 3, muitas pessoas têm pedido e não têm recebido porque pedem mal para esbanjarem nos seus prazeres. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O querer se parecer com o mundo é criar uma inimizade com Deus. O deixar o mundo influenciar as nossas igrejas, as nossas comunidades, é criar uma inimizade, uma separação com Deus. E pessoas separadas de Deus não têm o seu pedido atendido porque elas estão distantes do caminho de Deus. A amizade do mundo é inimizade com Deus. A adoração deixa de ser adoração quando ela reflete mais as coisas do mundo, mais o molde do mundo, do que Yeshua em nós. Se a sua adoração está refletindo mais as coisas do mundo do que Yeshua, o Messias, em você, tem alguma coisa errada. Não é mais adoração. Por onde tem andado o povo de Deus? As pessoas estão clamando. O povo de Deus, a igreja cristã, Israel, está clamando para a salvação da parte de Deus. Será que vão ser atendidas? Verso 5 de Tiago 4. Ou vocês estão supondo que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Citando Provérbios, Rei Salomão. O momento não é para sermos soberbos. O momento é do povo de Deus se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. E reconhecer o nosso distanciamento de Deus, reconhecer a nossa incapacidade de apregoar as verdadeiras boas novas. Pedir perdão a Deus pela nossa arrogância, pelo nosso espírito triunfalista, por buscar os nossos próprios interesses, ao invés de buscarmos os interesses de Deus. O momento, povo de Deus, você que é cristão que está me assistindo agora, você que é judeu que está me assistindo agora, o momento é de nós nos humilharmos diante de Deus. Não de soberba. E pedir a Deus para que abrevie esses dias maus, para que tenha misericórdia do seu povo e do mundo. O momento agora é de você interceder por justos e ímpios, porque nós precisamos da misericórdia de Deus. Verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus é se sujeitar à lei de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Sujeitem-se à vontade de Deus de acordo com a sua palavra e resistam o que é mal. Resistam princípios e valores que não provêm de Deus. Verso 8. Acheguem-se a Deus e ele vai se achegar a vocês. Como? Atenção, como que nós podemos nos achegar a Deus? Como que você pode ficar próximo a Deus? E ele ficar próximo a você? Tiago explica. Termina de ler o versículo 8. Fiquem perto de Deus, acheguem-se a Deus, ele vai se achegar a vocês. Como? Purificando as mãos, pecadores. E vocês que são de ânimo dobre, limpai o coração. A carta de Jacob, de Tiago, é uma carta que foi muito debatida aí pelos protestantes no início da Reforma Protestante, especialmente por Lutero, porque ela fala muito da prática. Ela fala muito de andar em justiça, andar em boas obras, dando testemunho daquilo que está dentro de você. Foi salvo? Nasceu de novo? Agora ande em novidade de vida, ande em boas obras. Dê testemunho com os seus atos, obedeça. Expresse a sua fé obedecendo. Fé não é falar que acredita, fé é obedecer.
Se fala que acredita, mas não obedece, não acredita. Então Lutero até chama a carta de Tiago de a epístola de palha. Porque Tiago batia muito nesse aspecto bíblico-judaico. A fé, meu irmão, ela é muito mais ortoprática do que ortodoxa. Os meios judaicos se preocupam muito mais com o que você faz do que o que você acredita. É claro que a crença é importante, mas dá-se também um valor muito grande para a prática. Então o Tiago está falando aqui, como que você pode se chegar a Deus? Como que ele vai se chegar a você? Purificando as suas mãos, limpando o seu coração. Lembra que Tiago está falando aqui para o povo de Deus, não é para o ímpio que está lá na idolatria. Tiago está falando aqui para o povo do eterno, que está clamando e não está recebendo a resposta, porque está clamando errado, está clamando com soberba, está clamando sem atos de justiça, está clamando sem santidade, está clamando com orgulho, com soberba. É hora de humilhar. É hora de nos convertermos dos nossos maus caminhos, de purificar as nossas mãos, de limpar o nosso coração. Olha aqui, verso 9. Afligi-vos e lamentai e chorai. É hora de afligir a nossa alma, é hora de chorar, é hora de interceder. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Eterno e Ele vos exaltará. Esse é o segredo. O momento agora é para nós nos humilharmos em oração. E Ele, o Eterno, vai nos exaltar. Meus irmãos, Malaquias, no capítulo 3, verso 7, o profeta fala algo nesse mesmo viés de Tiago. Ele diz, desde os dias dos vossos pais, é uma palavra para Israel, desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Então Tiago está citando aqui Malaquias 3,7. E o profeta está dando o alerta, vocês se desviaram dos meus estatutos, da minha lei. Se desviaram, se afastaram de mim. Aproximem-se novamente a mim e eu vou me aproximar a vocês. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, em que havemos de tornar? Voltar para quê? Nunca o abandonamos. Abandonamos sim, quando nós negligenciamos a importância da obediência na fé. O mundo cristão tem dado muita ênfase à fé, como sendo apenas uma crença, sendo que a fé é crer e obedecer. O verbo no original em hebraico ele é amin, ou seja, ser fiel. Ter fé significa não só acreditar, mas ser fiel, praticar aquilo que se acredita. Isso é fé. Nós nos afastamos de Deus quando nós negligenciamos a importância dos seus mandamentos para as nossas vidas. Davi escreve no Salmo 15, quem é que faz morada no Altíssimo? Quem é que mora junto com Deus? Quem é que habita junto com Deus? Quem é que habita no seu santo monte? Salmo 15 de Davi. Quem habitará no teu tabernáculo eterno? Quem há de morar no teu santo monte? Ele responde, aquele que vive com integridade, aquele que pratica a justiça, a retidão e de coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado e habitará com Deus no seu santo monte, habitará no seu tabernáculo, habitará, fará morada no Altíssimo. É esse aqui. Você está entendendo que é só aspecto prático, não é só acreditar, não é só crença, não adianta numa época de crise como essa que a gente está vivendo você ter pensamento positivo, você achar que vai dar tudo certo. É necessário nós corrigirmos os nossos caminhos diante de Deus. Especialmente o povo de Deus, porque o povo de Deus tem ali a missão intercessória. Muito pode a oração do justo. Mas o justo tem que estar no caminho da justiça. Quem é que vai interceder pelo ímpio? Quem é que vai interceder para o mundo? O ateu? O idólatra?
Você deve interceder pelo mundo, mas você tem que andar no caminho da justiça, você tem que se aproximar, você tem que se aproximar novamente a Deus, andando nos seus estatutos, andando nos mandamentos dados a você, seja você judeu, não judeu, homem, mulher, tem mandamento para todos. Nós temos, segundo o apóstolo Paulo, nós temos que, segundo o apóstolo Paulo escreveu, nós temos que andar em boas obras, Efésios capítulo 2. Porque Deus criou essas boas obras de antemão, é a Torá que ele deu a Israel, deu ao mundo através de Israel. Ele criou essas boas obras para que você pudesse andar nelas, andar. Requer uma ação, requer prática, atos de justiça. Eu não guardo os mandamentos de Deus para ser salvo, eu os guardo porque eu sou salvo. Meus irmãos, crê em Deus. O povo de Deus tem que levantar um clamor, primeiro de arrependimento, de humildade, nos colocando humildemente na presença de Deus, clamando, primeiramente pedindo perdão pelas nossas faltas, como pessoas que carregam o nome de Deus, mas que muitas vezes não têm dado o testemunho devido e necessário. Pessoas que têm deixado o mundo refletir nas nossas ações, mais do que a palavra de Deus, o próprio Yeshua sendo refletido em nós. Temos deixado o mundo refletir mais nas nossas vidas do que o próprio Filho de Deus. Nós temos que dar o exemplo, nós temos que nos arrepender. Antes de você interceder pelo mundo, se arrependa pelos seus pecados, humildemente. Volte-se, povo de Deus, volte-se ao caminho de Deus. Comece a dar importância à obediência na fé. Comecem a estudar a lei de Deus como sendo aquela que pode guiar o homem em justiça, torná-lo perfeitamente habilitado para toda boa obra no reino, 2 Timóteo capítulo 3. Vamos nos voltar às Sagradas Escrituras, que podem nos habilitar no caminho da justiça, que podem nos guiar a Yeshua através do caminho da justiça. Para que então possamos interceder pelo mundo, clamar pelo mundo. Meus irmãos, o mundo nunca precisou tanto da sua intercessão como agora. Mas coloque-se na posição certa. Afastado do eterno, você não vai ser ouvido. Tem que estar próximo. E como que nós nos aproximamos a Deus? Purificando as nossas mãos. Purificando o nosso caminhar. Nos arrependendo da desobediência e voltando a andar no caminho de Deus. Aí nós nos aproximaremos a Deus. Aí nós faremos morada no monte do Eterno, no seu santo tabernáculo. Ele será a nossa proteção. Estaremos sob as suas asas, sendo protegidos. Aí sim a sua oração vai funcionar. Aí sim a sua oração vai ser ouvida e respondida. E sabe o que você vai fazer então? Clamar pelo mundo. Clamar pelo ímpio, clamar por essa humanidade para que Deus abrevie esse vírus de sobre todos nós. Levante-se. Assim como escreveu Salomão em Provérbios capítulo 18, erga a sua cabeça, fortaleça o seu espírito, porque o espírito homem pode sustentá-lo durante a sua doença. Provérbios 18, 14, mas o espírito abatido, quebrado, quem pode levantar? Nós temos que revestir o nosso espírito com o Espírito de Deus, andando em justiça, buscando a santidade, clamando ter um relacionamento com Deus todos os dias, nos conectando novamente a Deus. Aí sim a nossa fé vai ter poder. Fortaleça o seu espírito para que você consiga atravessar esse momento de doença. Não deixe o seu espírito ficar abatido. Eu quero dizer a você que nós temos aqui no Ensinando Sião nossas transmissões ao vivo, todos os sábados às 10 da manhã. A nossa reunião principal está sendo transmitida ao vivo no nosso portal youtube.com/ensinando de Sião. Inscreva-se para você acompanhar todas as nossas transmissões e todos os nossos estudos, como esse mesmo que você está assistindo. Estamos fazendo outros que postaremos todos aí no nosso canal do YouTube. Você, nesses momentos de quarentena, de confinamento, você pode e deve fazer uso de todo o material que o Ensinando de Sião disponibiliza para você.
Basta acessar não só o nosso canal do YouTube, onde nós temos palestras gratuitas, são milhares de horas gratuitas que você pode fazer uso aí na sua casa, ou se você quiser estudar algum curso conosco, nós temos vários cursos no nosso portal de estudos, portal.ensinandodesião.org.br. Esse é o nosso portal de cursos. Lá você pode se cadastrar e ver a quantidade, o número de cursos que nós disponibilizamos para você, não só da minha pessoa, ministrados pelo meu pai, o Rabino Marcelo, mas também do Rabino Shulam, do Rabino Daniel Juster, do Rabino Elliot Kleiman e de vários outros líderes do movimento judaico-messiânico mundial. Faça uso também do nosso portal. Nós nos aproximamos da festa de Páscoa e como eu abri o estudo aqui hoje, é extremamente importante você celebrar em família essa festa. Porque você vai reviver o livramento que houve lá nos dias do Egito. E eu quero declarar com você que o Eterno ouvirá a nossa oração e livrará a nossa casa do anjo da morte. E nós vamos profetizar nessa festa de Pêssar, para que você possa celebrar na sua casa o jantar de Pêssar, que será dia 8 de abril à noite. Você tem que ter a Haggadah. A Haggadah é o manual do jantar de Páscoa. Tem todas as orações que nós fazemos em família. E esse ano vai ser muito especial celebrar Pêssar. Aí vai ser realmente em famílias, porque nós não vamos poder ter muitas pessoas juntas. Então, pelo menos as famílias vão celebrar e profetizar o livramento do Eterno em dias de praga, em dias de crise. Entre na nossa loja, que é editorasião.com.br. editorasião.com.br. Adquira a sua Haggadah, dá tempo de chegar até o dia 8 de abril e você vai receber também, junto com o seu produto, o nosso calendário. Nós temos um calendário aqui com todas as datas dos estudos das Parashiot, das porções da Parashá, da Torá, dos profetas, dos escritos do Novo Testamento, e também temos aqui nesse calendário as datas das festas que o Eterno deu a não só a Israel, mas como para a humanidade. São as festas do Eterno e você pode celebrá-las aqui com esse calendário e estudar com a sua família todas as porções que Yeshua estudava com os seus apóstolos, né? Então todas estão aqui. Eu quero declarar a brachá, a bênção do Eterno sobre você, sobre a sua casa, e não desanime. Não desanime. Nós passaremos por essa crise, confiando no Eterno. Nós somos aqueles que devemos estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Nós somos aqueles que bradam: o meu refúgio, minha fortaleza é o Eterno, meu Deus, em quem confio. Nós somos os que devemos andar no caminho de Deus, para que possamos ter a nossa oração respondida. E a nossa oração deve ser pela misericórdia do Eterno, para que traga cura, para que venha mais uma vez com o seu ungido e nos mostre o sol da justiça e que ele traga cura nas suas asas. A você, a sua família, o meu caloroso Shalom. Que o Eterno te guarde e te proteja sempre.